Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e com um assunto meio complicado hoje aqui. Tô com a galera da Lever para fazer um balanço de 2020. Será que em 5 horas de gravação vai caber tudo aqui? A gente vai descobrir. Ó, que tem alguns dias por vir ainda em 2020. A gente tá gravando isso dia 4 de dezembro. Então aí tem um mês ainda pra 2020 trazer alienígenas, trazer o que mais der pra vir aí. Rapaz, acho que pior que 2020, só meu Wi-Fi aqui. Eu tô torcendo pra que eu consiga participar adequadamente hoje aqui do podcast, Rafa. Será que dá tempo de sair o Mundial do Palmeiras esse ano ainda? Pode ser. Só tá faltando isso. Capaz, eu sou palmeirense, eu posso fazer essa piada. É. Capaz ainda, né? De repente sai o título do Palmeiras aí, quem sabe? Com todo mundo ficando sem jogar, ué. Por WO, né, Marcelo? Ué, pelo menos. É só chegar na final e contaminar o time adversário. Agora não estamos vivendo a segunda onda, agora é a segunda onda. Agora depois é 2021, vai ser o quê? Ah, terceira onda. Foi porra. Essa tsunami aí que vem vindo aí tá de complicado de vencer. Bom, mas é isso aí, Rafa. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade da gente estar participando aqui. Vambora. É isso aí, bom, como deu pra ouvir com o pessoal da Lever hoje aqui mais uma vez, vamos tentar destrinchar esse assunto então e passear um pouco aí nos eventos 2020. Vamos lá. Prometia ser um ano muito forte, muito intenso, com muitos resultados. Se a gente pensar do lado financeiro, com certeza não foi, mas nós tivemos outros resultados, né? Que eu acho que também vai ser pauta aqui da nossa conversa, que a gente aprendeu muito esse ano também, né? Serviu para a gente ter uma forma diferente de olhar para a vida, uma forma diferente de olhar para as relações e também pela busca do que é realmente essencial para nós. Então, eu não sei, talvez tudo isso tenha um propósito, a gente não sabe, depende da fé de cada um, mas esse ano realmente ele está sendo ainda, porque não acabou, né? E agora tem os OVNIs aí para a gente convidar eles para nossa ceia de Natal, né? Mas... Não pode, tem que manter distanciamento no Natal. Não pode ter contato. É mesmo, vai ter que ser virtual, vai ter que ser remoto, né? Vai ter que ser remoto. Aliás, esse lance de remoto nos aproximou também, né? Se a gente pensar, a gente sempre tinha essa barreira, né? Que as coisas tinham que acontecer pessoalmente e por uma livre e espontânea pressão nós tivemos que nos aproximar de forma remota, né? E eu gosto de usar essa palavra, remoto. Eu não gosto muito da palavra virtual, porque virtual, na minha opinião, tudo é virtual. Todas as situações, todas as relações, para mim, são virtuais, porque é parte de dentro, né, da maneira como nós enxergamos as coisas, e partindo desse princípio, é virtual. Na coisa em si não existe, né? É a forma como eu a vejo. Então, eu prefiro a expressão remoto. Mas esse ano, eu penso que nessa questão a gente ganhou muito, né? Do aprendizado, de ter paciência, de ter resiliência. Eu acho que a gente aprendeu muito. E eu espero que a gente vá mais preparado agora para 2021, porque essa história ainda tá longe de terminar. E no final do ano, após um breve retorno, quando começou a abrir um pouco a situação, de novo as pessoas, eu acho que estavam represadas na sua ânsia de consumo, na sua ânsia de conseguir coisas, de produzir, enfim. A gente, quando somos colocados à prova, né, a gente consegue. Então, é aquela famosa frase lá, né, não sabendo que era impossível,
ele foi lá e fez, né? Do Gandhi. Então, a gente não sabia que era impossível e a gente foi fazendo e a gente tá vencendo. É impressionante o quanto a gente consegue se adaptar. Tá. Então, eu tenho uma colocação, eu concordo bastante do que o Anderson falou. O ser humano é algo assim extraordinário, né? Ele tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Nós passamos por um momento de ao mesmo tempo que houve uma separação, né, essa nova forma de nós vermos a vida com a tecnologia, houve uma reaproximação, apesar de ser uma forma que o Anderson colocou que é remota, mas, por exemplo, os familiares, de certa forma, começaram, já que o emprego, o trabalho não estava sendo aquela loucura, poxa, deixa eu resgatar né, com a minha tia, ou com o meu tio, com o meu primo, com a minha prima, fazia aquela reconexão, né? Muita gente saiu por exemplo, em novenas, que não se devia falar nisso. Tem grupos na minha família aqui que começaram a fazer novenas, e eu via isso quando eu era pequeno, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Então, muita gente, né, assim, eu vou mudar um pouquinho o speech do que o Anderson estava falando a respeito de empresas e tal, tudo mais. Vamos falar um pouquinho mais do lado pessoal, desse novo normal, mas muita gente começou a se conectar com Deus de uma maneira que não havia mais cultos religiosos, não houve mais a evangelização, não houve mais aí a concentração nas igrejas. E eu tenho uma família bem eclética no sentido religioso, né? E eu tenho uma coisa comigo que diz assim, que religião é algo que te faz, te cria em você certas crenças, e cada um vive aquilo que ele consegue compreender. A partir do momento que a pessoa ele deixa de ter uma religião, mas ele tem a religiosidade, ou seja, religião é de fora para dentro, e a religiosidade é de dentro da pessoa, que é aquela relação intrapessoal, para o externo, né? Então, essa condição do ser humano, ele trouxe essa necessidade dessa reconexão com os familiares, com os parentes, com amigos, né? Começaram a fazer aí um bate-papo, brincadeiras, criaram, tá certo que existe um mundo virtual no sentido das aulas, dos trabalhos, das reuniões, mas houve uma conexão familiar muito grande de finais de semana que não existia, né? Aqueles parentes que vinham de longe, vinham uma vez por ano, olha lá na casa dos outros, começaram a ter uma aproximação semanal até. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela veio mostrar que o ser humano tem uma capacidade adaptativa sobrenatural. É algo assim que ele veio para mudar. Eu acho que o século XXI ele vai ser marcado por esse início dessa pandemia. Apesar dos apesares, né? Muita gente perdeu emprego, sem sombra de dúvida. Muita gente ganhou emprego novo, né? Houve uma troca. Como o Anderson colocou lá num outro podcast que nós fizemos, estava assim, enquanto alguns choravam, os outros estavam vendendo lenços, mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu fui para São Paulo quando eu estava no meio daquela... Eu não vou falar que lockdown, porque nós não tivemos lockdown, né? Nós tivemos quarentena, né? Porque você começa a fazer uma análise com o pé para fora, e eu vejo assim que a classe média e a classe média alta foram essas daí que foram afetadas nessa situação. Mas a classe média baixa e os menos favorecidos, eles tiveram que sair à luta. Os ônibus continuaram funcionando, eles tiveram que continuar pegando ônibus, os metrôs eram lotados. Não tinha... assim, eu fui para o banco uma vez, dentro do banco só entrava nos caixas eletrônicos. Algumas pessoas, ficava alguém na porta medindo a temperatura. Mas pro lado de fora era impressionante. Então, assim, eu acho que ela veio, quando fizer uma retrospectiva sobre tudo isso, vai vir deveria de vir uma grande lição para os nossos políticos,
né, que todos esses aí que utilizam toda essa cadeia nacional de se auto mostrar como salvadores da pátria, em qualquer sentido. Eu não sou pendente a nenhum lado, tanto esquerdista como direitista, eu não tenho nenhum lado disso daí. O que vale para mim mesmo é aquela pessoa que tem uma ficha limpa e que realmente quer fazer algo diferente para o povo, né? Que é muito difícil você encontrar, você tem que ir lá pesquisar, né, para você poder votar em alguém. Eu acho que vai trazer grandes reflexões para aqueles que gostam de pensar como nós. Nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva de 2020 sobre todos os grandes pontos, né, principalmente a pandemia. O que nós vamos tirar disso daqui como aprendizado? Eu acho que vale essa reflexão de uma maneira bem assim profunda sobre os nossos governantes, os nossos familiares, as nossas religiões, porque elas separam demais as pessoas. E você vê, houve uma separação tão grande por tipo de casta, por tipo de fé, por tipo de crenças, e no final das contas, não houve culto nenhum, as famílias se reuniram como pôde através dessa condição remota. Eu achei uma condição fantástica, cara. Você vê, as religiões acabaram... Boas, né? Tem coisas boas. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Mas eu gosto dos pontos de vista que você listou, até me deu algumas ideias do que falar. Talvez porque, eu sei lá, eu tenho um pouco menos de... Eu fiquei um pouco mais decepcionado do que contente com a reação das pessoas durante a pandemia. Mas a gente está vivendo em países diferentes, então assim, as perspectivas também são diferentes. Mas a impressão que eu tive é que as classes altas, elas tiveram... Todo mundo foi impactado em certo ponto com relação à pandemia. Eu até ouvi um comentário bem interessante num outro podcast. O moderador, ele falou que pela primeira vez na história da humanidade, a gente já passou por guerras, por pandemias, mas por conta do nível de globalização e conexão que a gente tem agora, todo mundo é alcançável, né? Não é como antigamente que você tinha que pegar um navio e viajar durante meses para chegar num outro continente. Todo mundo é alcançável em questão de horas. Sim, então, lógico. Praticamente todas as pessoas do mundo viveram, de certa forma, a pandemia. Todo mundo. Todos os governos, todos os países, todo mundo foi afetado de alguma forma, todo mundo experimentou, seja lockdown ou quarentena, algum nível de contenção por conta disso. Mas, no geral, a impressão que eu tenho é que a classe média alta, ela sofreu no todo, de novo, né? Assim, a gente tá fazendo uma média, e média sempre discrimina dados importantes, o que é uma porcaria, mas, enfim, para fazer uma análise. A classe alta, média alta, ela sofreu menos do que a média baixa. E o que eu quero contar com isso? Eu tenho a impressão que por conta de uma soma de fatores, primeiro, o fato de a nossa geração não saber lidar com a pandemia, né? Pouquíssimos governos, para não dizer nenhum, tinham um plano de ação ou conhecimento de como lidar com uma situação assim, o que é entendível, por conta da falta de vivência ou experiência numa situação como essa. Então, assim, a falta de planos de ataque do governo para suportar a população durante uma situação como essa, a classe média baixa, não é que ela sofreu menos, é que ela não teve opção a não ser se expor e continuar trabalhando durante a pandemia. Não, sem sombra de dúvida, você não está nem colocando fogo, na verdade você está falando o que realmente aconteceu. Eu também percebi isso, né? É que não toquei nesse aspecto, mas, por exemplo, o sistema de entrega por delivery, tanto de compras por internet, na questão de compras, necessidades pessoais, supérfluos e comida, nunca foi tão grande como foi agora, mas... Tudo isso foi relacionado à classe média baixa, média alta e classe alta, porque eles compravam, porque continuavam recebendo. Por exemplo, quem está numa classe média, quem está dentro, por exemplo, numa grande empresa, ele ficou em casa. Exato. E todo dia 15 ou dia 30 entrava dinheiro na conta. Exato. Né? Sem fazer nada. E aí, pessoas, por exemplo, eu também entendo, né? Pessoas que tinham uma condição muito boa, mas ela depende do mercado de trabalho, por exemplo, um varejista que está lá dentro de um shopping, né? Esse daí teve grandes dificuldades. Esses que dependem da venda, precisa do público, e o público não foi mais lá, eu vi diversas lojas nos shoppings fechadas. Fecharam e fechou mesmo, né? Exato.
aqueles que conseguiram se reinventar a tempo, que aí eu falo que o ser humano consegue se adaptar, teve restaurantes chiques em São Paulo que estavam fazendo entrega de iFood, né, meu? Imagina, né, o meu restaurante francês entregar comida e delivery, não, nem pensar, tava entregando. Né? Entregou muitos, né? Não vamos citar nomes aqui, mas eu via na Jovem Pan, olha só, fazendo marketing, né? A venda da sua comida. Você vê. Então, até esses caras tiveram que se reinventar. Certo. Né? Então, eu acho que você tá bem, colocou bem. Então, quem sofreu mesmo foram esses que tiveram que se expor. Eu procurei alguns números para trazer aqui hoje. Assim, a gente separou a pauta por quartos do ano, né? Tentando organizar meio que o grupo de acontecimentos por quarto do ano. A minha lista quase não coube no papel aqui de coisas que eu acabei colocando. Depois eu dou uma passada geral nela no final. Mas, olhando a questão... Eu peguei números dos Estados Unidos, eu achei um relatório mais fácil, que tinha um compilado, mas eu imagino que esses números são, de alguma forma, transferíveis para outros lugares também, porque a pandemia tem efeitos similares em todo lugar. Mas, assim, no dia 14 de março, quando a pandemia começou a estourar nos Estados Unidos, ele tinha o país tinha 2 milhões de pessoas em auxílio-desemprego. De novo, falando de números dos Estados Unidos, né? Sim. No dia 9 de maio, 2 meses depois, esse número ele pulou para 22,7 milhões. Então ele saiu de 2 para 22,7 milhões. Então, e aqui nos Estados Unidos, para a pessoa poder usar o auxílio-desemprego, ela tem que ter um status de desempregada, né? Ou pelo menos, tem um termo usado aqui, cara, fugiu o termo. É chamado furlough. O furlough é uma suspensão de contrato. Então, ele é um termo que eu não sei se aplica no Brasil, se existe isso no Brasil. Furlough, eu não conheço esse termo, a não ser se você tiver uma correlação, talvez, né? Eu não achei nem tradução para ele, mas ele é uma suspensão de contrato. Então, assim, a empresa te coloca em casa, você não está demitido ou desligado da empresa ainda, mas você está em casa com pagamento suspenso. Eu acho que no Brasil, nós tivemos ele ficou em casa com redução de salário. Né? Eu acho que houve uma ajuda do governo no sentido da empresa para alguns impostos, talvez, mas não suspender totalmente o salário da pessoa. Mas assim, eu gostaria de chamar a atenção também que essa ajuda que aqui no Brasil foi dada pelo governo foi uma injeção na economia, né? Porque pessoas que não tinham esse valor que o governo deu disponível por mês acabaram tendo, e isso de alguma forma também mobilizou a economia. Eu vejo que outras coisas poderiam ter sido feitas, sim, mas não, com as condições que tinha e na velocidade que foi, eu não critico, não. Eu acho que foi feito o que dava para fazer com o tempo que se tinha. A minha crítica agora é sobre o andamento disso, né? Porque o que se aprendeu e o que vai se fazer com o que aprendeu. Então, qual é o plano de contingência para se isso continuar e quais são as saídas, né? Para que a gente saia rápido e mais forte, falando assim em termos econômicos, né? Porque não acabou ainda. E mesmo que a vacina ela seja aprovada, e uma coisa é ela ser aprovada e outra coisa é ela ser aceita, são coisas diferentes, né? Não sei que tenha aí uma lei que faça com que todos tenham que serem vacinados, que eu não duvido que isso aconteça também vai passar por um crivo de aceitação da população. Então, a minha expectativa agora, e eu não gosto muito de alimentar expectativas, mas é difícil não, é sobre como que o governo ele vai lidar com a situação pós-pandemia, o retorno, né, da economia, e mais ainda, né, se voltar ou se vir alguma outra situação como essa, quais são os planos de contingência? Porque, como a gente estava conversando em outro momento, essa pandemia ela nos serviu para mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto que a gente está vulnerável. Então, se a gente faz aqui, enquanto trabalhando numa empresa, plano de contingência para tudo quanto é tipo de situação, né, queda de energia, incêndio, queda de sistema, enfim,
Agora, eu acho que com tudo isso que a gente aprendeu, esse ano dá pra gente ter planos de contingência para essa situação, né? Uhum. Eu falei sobre expectativa porque, sinceramente, eu tenho dúvida da capacidade de planejamento dos governos. Eu acho que é da natureza do ser humano cuidar do eu, né? Cuidar do que ele quer, do que ele precisa, da sua necessidade. Isso é da natureza do ser humano, é narcísico, enfim, infelizmente. Mas todos nós temos. Porém, estas pessoas que estão lá, eles precisam, além disso que é natural, pensar realmente no que a população precisa, no que e em todos os níveis, né? A gente está falando aqui de todas as faixas, né? A classe menos favorecida, até então, foi a mais afetada. E agora o que a gente está ouvindo é que a classe mais com um pouco mais de recurso, que conseguiu ficar em casa, está sendo afetada agora porque saiu de casa. É isso que a gente acaba ouvindo de alguns especialistas ou faladores de plantão, né? Eu acho que o Rafa, ele trouxe esse ponto, eu achei bastante interessante, e na verdade ele até fomenta a nossa visão, porque a gente vai pegando pedaços, né, desses comentários, né? Mas realmente, né, a minha cunhada trabalha no Albert Einstein, e no começo da pandemia, quando o Rafa trouxe os dados dos Estados Unidos, né, que ele colocou lá a quantidade de pessoas, aqui no Brasil foi feita toda aquela campanha e os hospitais que foram montados, né? E assim, não houve uma ocupação, não houve uma ocupação de 100%, e esses hospitais que eram, de certa forma, os privados, né, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, e todos esses grandes, eles não tiveram assim, uma ocupação tão grande, eles tiveram até abaixo da média, eles tinham uma ocupação para o Codivite até abaixo do esperado. Hoje eles estão assim no limite, e aí cabe bem essa situação. Começou essa confraternização, começaram a sair, começaram a se contaminar, enquanto os pobres, de certa forma, classe média baixa, já estavam lá nesse processo desde março, né? Então, assim, então quando se fala hoje, eu estava no hospital com meu pai semanas atrás. Tinha um caso de Codivite no hospital, com meu pai, né? Simples, uma pessoa simples. O Marcelo, você me permite uma correção só, por favor? Codivide, que eu saiba, é alguma coisa de usinagem. Como é que é a doença? Codivide é alguma coisa de usinagem, cara. Codivide, né? Eu falei errado. De usinagem, sei lá, cara. É um dispositivo de fixação lá, sei lá. Não, é um dispositivo de limpar a rosca, de ver se a rosca tá boa, da linha de passageiros lá. E sem falar do risco de impeachment, né? Que acompanhou aí o Trump aí o ano inteiro, né? O cara tá saindo do governo e tava com risco de impeachment. Apesar que o Bolsonaro também acho que tem, não sei se tem 5 ou 7 processos da eleição dele ainda. O cara vai terminar o mandado dele e ele ainda tá com processo da eleição, enfim. Esse processo de impeachment do Trump é até engraçado, porque vendo daqui, né, ele sempre foi um processo meio fraco, meio capenga. Acho que por conta dele ter até boas intenções de votos para a eleição agora, boa parte do governo americano queria tirar ele do poder antes para ele não se reeleger, né? Uma potencial reeleição. Mas nunca foi um processo muito sólido, nunca foi um processo... Até a questão do áudio, do texto, que era a evidência do impeachment, ele dava margem para interpretação. Então, nunca foi um negócio redondo, assim, sabe? E aqui tem uma história com muitos poucos impeachments, né? É difícil acontecer. Mas é bom que isso sempre chacoalha a bolsa de valores, isso sempre mexe com o mercado, né? Então, fora a Covid que estava vindo já aí, começo de janeiro, fevereiro, ainda tinha essa questão de talvez um impeachment no governo americano, para deixar tudo mais fácil. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que assim, nós, apesar da mídia estar aí, ela reportar e tem uma condição tendenciosa, e eles são, porque a mídia é um poder, né? É um outro poder, né? Nós temos
Senado, que é um poder, o Congresso, que é um poder, os políticos é um poder, a mídia é um poder, o sistema de saúde, né, que controla é um poder. Então eu acho que esse processo como um todo é uma briga de interesse muito grande que a gente não consegue, assim, de certa forma, saber a verdade. A gente tem pelo menos aquilo que cai para fora, né? O que o pessoal ventila, a gente capta, mas eu acredito que é algo muito sujo por detrás de tudo isso, né? Eu vejo pelas eleições, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, já houve aqui no Brasil, né? Se você começa a analisar, eu estava fazendo uma análise sobre socialismo, né? Pensando um pouco comigo, socialismo e capitalismo, né? Tem pessoas que são de esquerdas, né, e querem o socialismo, aí você vai ver o cara, ele quer uma Harley Davidson, ele quer uma Teneré, ele quer um carro último modelo, né, aí você vai, quando você vê, a pessoa, ele quer um salário bom, um bom salário, ele quer um plano de saúde, aí eu falo pra você, isso tá onde? Tá no socialismo ou no capitalismo, né? Então, depende, se o cara quiser a Harley Davidson do vizinho, pode ser socialismo. Pode ser, né? Então, quando você para nisso, aí você vai ver, é verdade, mas aí o cara, você vê, o que ele tem de propriedade? Pô, ele mora num condomínio, dentro do condomínio ele já tem, isso aqui vai ser do meu filho, pô, não vai ser do seu filho, não vai ser do outro, porque no socialismo, né? Então, no final das contas, eu digo pra você, não existe um capitalismo total, 100%, como também não existe um socialismo 100%. Né? Não existe o socialismo 100%, porque sempre vai ter aquele amigo do cara do governo que vai ter também a sua coisinha privada, né? Os ricos que têm o seu sistema de empresas e algo que é dele que é privado. E do outro lado, no capitalismo, sempre vai ter algo no governo, que o governo vai ter algo estatal. Então essa mescla, ele dá um outro título. Não existe capitalismo só e socialismo tal. Ele existe o chamado disruptivo, né? Que é um sistema que eu ouvi falar que talvez você saiba aí, é a janela de Overhard, acho que é isso, que ele faz uma análise do que o povo necessita de acordo com a necessidade, então ele vai tendenciando para o socialismo, porque o povo necessita disso, ele tende isso para o capitalismo, porque é a visão do povo. Mas depois a visão do povo se transforma na visão do Congresso, na visão do Senado. Então, é algo muito complexo, que nós não vivemos tudo isso aí. A gente apenas trabalha para poder sobreviver, essa nossa classe, vamos dizer assim, e a gente tenta estratificar e viver, tentar colocar algo de bom para os nossos filhos, colocar algo de bom dentro da nossa casa, tenta um pouco de supérfluo, tenta segurar um pouco para o futuro, nós não sabemos como que funciona. Então a gente vive nesse meio como um todo, né? Eu nem entro numa questão política porque eu acho muito complexo essa maneira de interpretar como um todo. Vocês conhecem os 7 chapéus do comportamento lá, né? Sim. Que tem o cara neutro, o cara consolidador, o cara negativo, o cara positivo e assim vai, né? São 7 chapéus do conhecimento. Quem que é o criador da teoria mesmo? Vale a pena citar aqui, o Edward de Bono. Eu errei o número, são 6 chapéus, não 7. Estou inflacionando os chapéus aqui. Então, até... agora com a pandemia, acho que tem mais um, né? Que é a antifragilidade. Então, pode ser. É hora de atualizar a teoria. Então, eu até ia mencionar isso, né? A questão do que o Marçal comentou, cara, é perfeito, né? A gente, quando faz os cursos de liderança para uma empresa, vai para esse âmbito de gestão e liderança clássica, etc., a gente passa por treinamentos que estimulam a questão de achar o ponto de equilíbrio. Então, perspectiva, ter empatia, olhar todos os pontos de vista que estão disponíveis, né? E eu lembro bem da teoria dos 6 chapéus, que é do Edward de Bono, que para quem está ouvindo vale a pena pesquisar, é bem interessante. Ele te explica caminhos de como durante uma discussão, uma resolução de problema ou na criação de um projeto, qualquer seja a situação onde você está, que dependa de perspectivas diferentes, né? Você trocar de chapéu. Então você pode ser o cara positivo, se você estiver num grupo de pessoas muito negativas para buscar o equilíbrio. Você pode ser o cara negativo, o famoso advogado do diabo, quando todo mundo está muito positivo com relação a uma ideia, porque isso também é saudável. Você pode ser o cara consolidador de ideias, que põe equilíbrio na coisa toda e por aí vai. Cara, esses cabeçudos que a gente elege, eles deveriam pensar nisso, né? A questão do que você falou, Marçal, de direita ou esquerda, ou centro, ou socialismo, ou capitalismo, ou comunismo, desde que não seja algo anti-humanitário, né? Não é nada absurdo, abominável,
Mas no âmbito político, pô, trocar de chapéu, saber ver o que faz sentido pro todo, né? E usar as ferramentas disponíveis que estão em todas as metodologias existentes aí. É isso. Mas esses cabeças de bagre parece que não tem essa capacidade, né? Eu fico fudido com isso. Não tem, não sei se a capacidade, porque ela pode ser desenvolvida, mas eu acho que não tem o desejo, né? Não tem o desejo. Faltou o Edu falar ainda, o Edu não falou nada, ele só tirou sarro de mim do Covid lá. Nossa, o Edu tá empolgado aí, velho, tô ouvindo. Caiu a internet do Edu. Eu tô assistindo ele de novo? Que pareça. Vocês estão me ouvindo aí, não? Estão ouvindo. Agora tô, mas você não tava falando nada não, Edu. Você não deixa? Agora eu vou falar, Rafa. Eu não quero que o último tópico de 2020 seja a dissolução da Lever, hein? Sem briga, pelo amor de Deus. Não, Edu. Brincadeira, Marcelo. Mas o sal na sopa que eu queria jogar aí é sobre o medo. Porque esse ano foi um ano marcado pelo medo, né? Todos nós, de alguma maneira, sentimos, né? Seja pela condição física, né, da nossa saúde, né? Também mental, por tudo que a gente passou e teve que enfrentar. Também pelos nossos empregos, né, a dificuldade das empresas em se reorganizar e se manter. Então esse ano foi marcado pelo medo. Então o sal na sopa que eu quero jogar aí é o que nós fazemos com o medo que sentimos, né? De que maneira o medo pode nos ajudar ou também nos deixar travados, né? Deixa o Edu responder. Brincadeira, Marcelo, fala aí, cara. Não, então eu comento. Eu acho o seguinte, eu acho que o medo ele é bom, né? Eu vou nessa linha que o medo é bom. Porque se não fosse o medo, quantos caras subiriam num parapeito de um prédio e não teria medo de estar lá em cima ao meio fio, né? Ao meio fio da mureta, que a gente fala. O cara andando numa avenida de moto a 100 por hora e ali a 40, né? Então o medo, eu acredito que ele é bom no sentido de nos proteger, né? De criar uma barreira para que a gente não ultrapasse aquilo que pode ser prejudicial do desconhecido, né? A pessoa com medo de sair por causa do Covid, então eu vou lá, então eu vou fazer coronavírus. Coronavírus, então eu vou me proteger, né? O cara fica com medo de sair e a turma queria limpar a rosca dele. E aí, bem isso, né? Então, eu acho que na verdade o medo, ele nos protege, mas existem os extremos, né? Existe aquele que ele não se acovarda no bom sentido e vai, porque eu não preciso usar máscara, não preciso me proteger, então ele não se acovarda, ele sai de peito aberto, aonde que muitas vezes acaba se prejudicando e muito, não é verdade? Existe o outro que se acovarda muito e fica restrito, que é no caso, vamos considerar assim, que aquelas pessoas que ficaram em casa por todo esse período e agora que tinha dinheiro, tinha condições, e quando ele vai lá e se contamina. Mas como ele se contaminou? Porque ele achou que o vírus ia se dissipar no ar sozinho. Aí acha que ele não existe, ele não está no ar, ele não vai pegar. Não, continua lá, né? É que as preocupações que foram deixadas de lado, ou seja, deixou de ter o medo e aí acabou se contagiando. Eu acho que muitos são os problemas, ele se torna uma coisa de negligência, né? Você acaba negligenciando a sua própria saúde, né? Por isso que eu acho que ele é importante, o medo é importante para vários sentidos e ele serve para nos proteger, seja no trabalho, seja quando você sai de uma hora para outra, né? E muitas vezes a gente sai no automático. Porque a gente vive no automático. 95% do tempo é o piloto automático. Nós discutimos um tempo atrás, né? Nós falamos aqui sobre estar no piloto automático. Você faz tudo no piloto automático. Complementando isso que você falou, Marçal, ele também ajuda a gente a valorizar as coisas que temos, né? O medo de perder acaba ajudando a gente a valorizar o que temos, né? Então, acho que as relações acabaram ficando um pouco mais próximas
em algumas delas, né? Por esse medo também de perder, né? E se um familiar ou um amigo meu muito querido acaba se contaminando e não consegue superar a doença, né? Então a gente começa a olhar para as coisas com outro olhar também. Eu acho que eu concordo com tudo isso que você falou, Marcelo, e é uma linha muito tênue entre a pessoa ficar travada, ela não conseguir superar e avançar, entre aquelas pessoas também que não têm uma noção do perigo e acaba avançando mais do que precisaria, né? Eu acho que a questão do medo também tem para aqueles também que tem coragem de enfrentar, né, o medo. E não é enfrentar o vírus em si, mas enfrentar a realidade, né? Então, o mundo passou por mudanças. O cara ficou com medo. Eu tô pronto para essas mudanças? Eu sou capacitado para essas mudanças? Por que eu fiquei com medo? O que aconteceu que me deixou inseguro, que me fez ficar com medo de perder o emprego, de duvidar das minhas competências ou das minhas habilidades? Então, quem conseguiu enxergar, né, o medo fez a pessoa se mobilizar em prol de conseguir enfrentar a situação sem o medo também. Saber que tem a capacidade de vencer uma situação adversa. Então, você teve muita empresa que fechou e você teve muita empresa que tá voando, né? Tem muita empresa alavancou. Que alavancou, tá melhor do que estava antes. E as pessoas também. Tem pessoas que estão numa situação mais debilitadas do que outras, até porque não estava preparada, não conseguiu reagir a tempo. E tem pessoas que não sofreram, mas que já estão se mobilizando para se ocorrer de novo, que nem no começo vocês comentaram, né? Antes existia um período grande entre uma pandemia e outra, já parece que está reduzindo, e existe uma probabilidade de ter num tempo menor, então você vai ter de novo, e aí como que eu vou enfrentar essa bagaça que pode ocorrer a qualquer momento e não tá no controle de ninguém? Então acho que tem esse aspecto também que é importante a gente trazer, né? Eu tenho uma pimenta para colocar nessa sopa que já está salgada. Só é o comentário de 2021. Como vai ser? Boa, essa é boa. Como vai ser o 2021? Assim, eu parto sempre do princípio que vai ser melhor do que 2020. Porque o ontem hoje é sempre melhor do que o ontem. Porque nós temos a possibilidade de sermos melhores e estarmos melhores, vai depender da forma como a gente encarar as coisas. Então eu parto desse princípio, Marcelo, que 2021 será melhor do que 2020. E também parto do princípio de que nós aqui, Lever e o Meu Café Primeiro, a gente estaremos juntos o ano todo. Opa. Fazendo mais podcasts como estes e pensando, refletindo e aprendendo juntos. Então, com certeza, vai ser melhor do que 2020, porque estaremos juntos. Você acha que o Edu vai participar mais em 2021 do que 2020, Ederson? Vai ser a mesma coisa? Eu acho que a gente vai fazer uma vaquinha e pagar uma internet boa pra ele. Essa foi boa. Sacanagem. É que eu não sei se eu posso aproveitar o MC1 aqui pra falar do problema que eu tô tendo com o meu provedor de internet aqui, né? Você acha que não tem? Vai ter um patrocinador do Rafa aí. Fazer o marketing aí, né, Edu? Cobrar o pessoal. Mas olha, eu tenho algumas visões também sobre 2021. Com relação à saúde, eu acho que vai ser melhor. Primeiro porque a gente, apesar de várias cagadas aí, né, que o pessoal tem feito, a gente tá aprendendo, né, com o que tá acontecendo. Então, a tendência é que a gente chegue mais preparado. Nós temos também as vacinas, que estão algumas em fases avançadas, que podem trazer também benefícios para nós. Agora, com relação à economia, eu não acredito que que será melhor do que está esse ano, porque eu não consigo acreditar nos números que a gente vê, né? Eu não consigo acreditar num mercado aquecido com recorde de desempregados. Eu não sei, eu não consigo ter a certeza de todas as forças que estão brincando nesse jogo aí e como elas estão afetando os resultados. Então, eu tenho receio, né, e eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que o Anderson, que ele é bem otimista. Eu tenho receio do quão verdadeiros são as coisas que estão acontecendo, né, e a que preço que vai vir, talvez, o ano que vem, esses resultados
que nos surpreenderam nesse ano. Que ninguém acredita nos resultados que a gente tem também, economicamente falando. Então eu tenho um olhar positivo e eu tenho um olhar negativo com relação a 2021. Eu não sei se é negativo, mas realista. Que eu esteja errado. Eu acho que é realista a palavra, né, Edu? Não é negativo, não, é mais realista. Não, eu também acho que eu não gosto de ser muito reativo, porque você pode, na reatividade, ser reativo e você trazer, por exemplo, um lado mais negativo, um lado mais pessimista da situação. Eu acho que a gente sempre tem um aprendizado sobre tudo que possa que aconteceu, o que nós podemos melhorar. A gente falou do medo e o Edu fez uma pauta ao contrário daquilo que nós estávamos conversando, porque ele faz parte disso mesmo, mas eu acho que sempre é um aprendizado. O ano que vem, eu acredito que é um ano de grandes dificuldades para as empresas, já que tem o que acontece? As empresas, elas se auto-enxugaram para tentar sobreviver e vai tentar manter esse quadro, eu acredito que vai manter esse quadro para que as empresas possam tentar recuperar o prejuízo que elas tiveram em 2020, então elas vão manter aquele quadro enxuto, vai recontratar muito pouco, e aí essas pessoas que ficaram no mercado, de certa forma, elas vão ter que se reinventar. Então, assim, a gente vai ter muita coisa nova, eu acredito, muita gente se reinventando, como a Lever está se reinventando, como a Lever está se reestruturando, como nós estamos fazendo. Eu acho que nós temos uma coisa nova para poder fazer, e essa inovação ele faz parte da evolução, né? Se eu pegar meu pai em 1940, como ele vivia e como ele vive hoje, e daqui 2021, com certeza vai ser diferente. Então, eu acho é a adaptabilidade do que o ser humano tem, em poder se adaptar em situações diferentes. Mas eu torço que a nossa mídia, que a nossa política, que os nossos governantes cada vez mais pense melhor sobre a população. Isso que eu desejo para um 2021 melhor nesse quesito. Bom, gente. Eu queria só expor uma listinha aqui antes de a gente terminar, que eu montei uma lista dos milestones 2020, ó. Só vou jogar aqui só por curiosidade. Então, primeiro quarto de 2020, o que aconteceu? Só o primeiro quarto, hein? Primeiros 3 meses. A gente começou o ano com as queimadas na Austrália. A pandemia depois começou a se espalhar pelo mundo. A gente passou pelo potencial impeachment do Trump. E no dia 9 de março foi a data de maior queda em um único dia da média industrial da Bolsa de Valores, da Dow Jones, por conta dos lockdowns em vários países. No dia 14 de março foi quando aquele número que eu dei de 2 milhões de pessoas no auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que em maio pulou para 22, quase 23 milhões, né? Fechou o primeiro quarto. Segundo quarto. Do dia 12 de abril, nos Estados Unidos de novo, né? As pequenas empresas, pequenos negócios, por conta das quarentenas e lockdown, as jornadas de trabalho caíram em 75%. Começaram os incêndios na Amazônia. Foi esse ano que teve aquela chuva negra em São Paulo por conta da fumaça das queimadas do Pantanal? Foi. Foi no segundo quarto também. Acho que foi, né? Você lembra de ruim aí aconteceu esse ano? E no dia 30 de maio, uma notícia que não foi tão ruim, foi quando a SpaceX lançou os 2 astronautas pela primeira vez com uma missão de uma empresa privada para a estação espacial. Então essa foi a notícia boa do ano. Terceiro quarto. Foi quando saíram os rumores da morte do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Até agora ninguém sabe se ele morreu ou não mesmo, ninguém conta, né? O cara deve estar junto do Elvis, ninguém sabe onde ele tá. Ele tá morando com o Elvis no Havaí. Michael Jackson. 4 de agosto foi aquela explosão em Beirute, naquele depósito à beira-mar. Ainda em agosto, incêndios na Califórnia. Ainda em agosto, vespas assassinas nos Estados Unidos. Aí fecha o terceiro quarto. Não, peraí, não, antes de você fechar, vai lá. Vespa assassina nos Estados Unidos e infestação de gafanhotos vindo do sul pro Brasil, né? Que tava vindo, né? Boa, tem isso também. Então, ia ser fechado, o Brasil ia ser invadido por insetos, né? Aquele meme lá do Deus falando, né? Se não vai ser por vírus, vai ser na pedrada, que é do meteoro vindo pra Terra. Tentaram até com inseto, né, cara? Quarto do ano.
quem se deu bem no ano, no fim das contas, foram os negócios online, né? Então, compras online. Compras online começou o primeiro quarto do ano com um crescimento de 20%. No terceiro quarto, cara... no segundo quarto, em abril, foi para 76% de crescimento, quando todo mundo tava em casa, ou boa parte das pessoas em casa. E, cara, em outubro, os crescimentos das lojas online bateram em 169%. Um crescimento ridículo, mais do que dobrou o tamanho das empresas ao longo do ano. Seu Jeff Bezos tá dando risada lá, olhando pro nada e dando risada. E aí, quase no final do último quarto, a gente tem a segunda onda da pandemia no hemisfério norte, por conta do inverno chegando. E fãs de Game of Thrones nunca pensaram que The Winter's Coming ia virar realidade. E estamos indo pra dezembro, tem mais por vir. Alienígenas estão acertando a fila aí pra chegar na Terra. O final do Game of Thrones foi meio merda, cara. Foi. Espero que o final do ano seja melhor que o final da série. Você botou um na lista aí que foi muito ruim mesmo, cara. Que bosta. E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucaféprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também pra você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.